Questão 50 é uma questão de equilíbrio térmico. A gente vai pegar duas massas, misturar, tem que chegar numa temperatura final, certo? Então acompanha aí a leitura do enunciado, bora lá. Um bom café deve ser preparado a uma temperatura pouco acima de 80 graus, tá? O que a gente vai fazer é o seguinte, vamos começar já marcando aqui quais são os dados. O que a gente precisa ficar esperto no enunciado, porque provavelmente a gente vai precisar retomar isso na hora de resolver o exercício, tá bom? Então bora lá, ó. Vou marcar aqui 80 graus Celsius. Para evitar queimaduras na boca, deve ser consumida a uma temperatura mais baixa, ok? Uma xícara contém 60 ml de café. Então a gente tem aqui, ó, 60 ml de café, beleza? A uma temperatura de 80 graus Celsius. Temperatura inicial, 80 graus Celsius. Qual a quantidade de leite gelado a uma temperatura de 5 graus Celsius? Então, ó, temperatura do leite gelado aqui, 5 graus Celsius, deve ser misturada ao café para que a temperatura final do café com leite seja de 65 graus Celsius. Então, de maneira geral, o que a gente tem aqui, né? Em café 80 graus Celsius, um tanto lá que ele deu, 60 ml. Eu quero misturar isso com leite a 5 ml, e quando eu misturo esses dois, o fim deve chegar a 65 graus Celsius, tá? Ele quer saber quanto de leite que eu tenho que colocar. Então, olha, isso é essencial. Você vai resolver uma questão dessa, você tem que saber qual é a pergunta. A pergunta tem que estar clara para você. E você vai encontrar a pergunta, em geral, no finalzinho aqui do texto do enunciado, né? Então, ó, qual a quantidade de leite? Qual a quantidade de leite? E ele está dando para você isso aqui em ml, tá? As alternativas em ml, para atingir essa temperatura. Note e adote. Tem que sempre que olhar no note e adote, porque isso aí tem informações essenciais para você resolver o exercício, tá? Então, ó, considere que o calor específico e a densidade do café e do leite sejam idênticos, tá? Ele não falou quanto que é, ele só falou que são iguais, tá? Bom, o que a gente vai precisar aqui do ponto de vista de conteúdo? A gente vai precisar da equação fundamental da calorimetria. Equação fundamental da calorimetria a gente escreve assim, ó, Q é igual a M vezes C vezes ΔT. Professor, o que é isso? Isso aqui é o seguinte, ó. O Q é a quantidade de calor que foi transferida. O M é a massa da coisa que você está querendo esquentar, ou que você está querendo esfriar, que você está analisando, tá? Então é a massa, a quantidade de matéria que tem ali. O Czinho é o calor específico. O calor específico vai me dizer assim, olha, eu estou trabalhando com leite, estou trabalhando com café, estou trabalhando com cobre derretido, tá? Cada elemento, cada substância tem o seu valor de calor específico, tá? Vou tomar uma água aqui. Beleza. E o ΔT é a variação de temperatura. Então veja, a gente começa com café lá a 80 graus Celsius e o leite gelado a 5. Esse negócio aí tem que chegar a 65. Quer dizer que a temperatura vai mudar um pouco, né? Mudar considerável. Então, essa mudança de temperatura é o que tem que entrar na sua equação, tá? Beleza. Essa formulinha aí tem um apelido simpático, que é o quimacete, né? A gente vai lembrar aqui, ó, do Q igual a MC ΔT como quimacete. Beleza. Só que essa é um problema de equilíbrio térmico entre duas substâncias. Então eu preciso levar em consideração o Q do café e o Q do leite para saber como que eles vão interagir, tá? Então eu vou escrever isso aqui, ó, uma outra corzinha aqui. Aí eu tenho o Q do café mais o Q do leite. Isso aqui tem que ser igual a zero. Por que tem que ser igual a zero? Bom, o leite está gelado, certo? Ele vai ganhar energia térmica. Então, o Q dele vai ser positivo. O café tá gelado, o café tá quente, o café tá quente. E aí ele vai perder energia térmica. Se ele vai perder energia térmica, então você vai reduzir a temperatura, ele vai perder, vai ficar negativo. O Q dele é negativo. Só que quanto que o café perdeu? A gente não sabe ainda. A questão é que o tanto que ele perdeu foi para o leite, não foi para nenhum outro lugar. E o tanto que o leite ganhou veio do café. Então as quantidades são iguais. Se as quantidades são iguais, um é positivo, outro é negativo, a gente iguala isso a zero, tá? Mais 2 menos 2 tem que dar zero. Então vamos lá, ó. Eu vou pegar esse Q do café mais o Q do leite, vou igualar a zero e vou substituir essa formuleta aqui do quimacete em cada um desses Qs. Vou trazer para cá, tá? Então vamos lá, ó. Eu tenho a massa do café vezes o calor específico do café vezes o ΔT do café.
Beleza. Mais, eu tenho a massa do leite, calor específico do leite, mais a variação de temperatura do leite é igual a zero. Gente, você chega nessa situação aqui, você já fica afoito para querer colocar número, né? Faz isso não. Não faz isso, não coloca número ainda. Você vai levar as letras, você vai levar assim a álgebra, né? Que é essa continha com letra que a gente faz, até o máximo que der. Porque a chance de você se atrapalhar na conta é menor. Desse jeito mínimo, é o mínimo possível, tá? Então o que a gente sabe aqui? A gente sabe que o valor desse CC aqui, ó, destacar ele. Esse cara aqui, ó, calor específico do café. E o calor específico do leite são iguais, né? Como é que a gente sabe isso? Está lá no note a dot. Considere que o calor específico e a densidade do café e do leite sejam idênticos. É o mesmo valor aqui. Então, quando é o mesmo valor e ele aparece nas duas parcelas que estão somando e do outro lado do igual é zero, eu posso dividir tudo por esse C. Então, se eu divido a equação inteira por esse C, ele vai embora, tá? Eu divido por ele, cortou, não preciso mais dele. Então, eu vou reescrever aqui, agora sem o C. Então, a gente tem, ó, massa do café, ΔT, café, mais massa do leite, ΔT, do leite, isso aqui vai ser igual a zero. Tá. Esse ΔT aqui é a variação de temperatura. O que a gente sabe? O café vai ter uma variação de temperatura negativa e o leite vai ter uma variação de temperatura positiva. Vai subir a temperatura dele. Os dois estão em locais de temperatura que são diferentes, são bem diferentes do ponto final. Eu sei que a temperatura final é 65 para os dois, mas para o café começa a 80 e para o leite começa a 5, diferença bem maior, tá? Então, o que a gente precisa? A gente precisa abrir isso aqui para fazer aparecer a temperatura final, que é igual para os dois, e eu isolar a temperatura inicial. Então, eu vou ter aqui, ó, massa do café, temperatura inicial, temperatura final, é final menos inicial, final do café menos temperatura inicial do café, tá? Mais massa do leite, abre parênteses, temperatura final do leite menos temperatura, ficou estranho esse aqui, ó, temperatura inicial do leite. Isso tudo tem que ser igual a zero, tá? Beleza. Gente, aqui, olha, na fórmula tá aparecendo massa, certo? Só que as respostas, as alternativas, estão me mostrando em ml, em volume. A gente poderia abrir essa massa aqui e colocar densidade vezes volume, só que eu não vou fazer isso não, eu vou chamar a atenção para o seguinte. Aqui no Note a Dot, eu tenho que a densidade do café e do leite são iguais, certo? Se a densidade do café e do leite são iguais, eu sei que a densidade do café é basicamente água. E a densidade do café é 1. E ela está igual a do leite, que é o que o exercício está dizendo. Se ela é igual a do leite, eu não preciso me preocupar com o volume, eu não preciso me preocupar em colocar aqui a densidade. Porque na hora que eu encontrar a massa, eu encontrei o volume. É o mesmo valor, tá bom? Então eu não vou trocar nada aqui, eu vou deixar do jeito que tá. Maravilha. Então a gente tem o seguinte, a gente tem aqui, ó, a massa do café. Então a massa inicial do café, ele me deu lá, ó, 60 ml de café. Eu vou colocar aqui, ó, 60 e 60 ml corresponde a 60 gramas, né? Beleza. A temperatura final do café, ele tem que chegar aonde? Ele tem que chegar em 65 graus. 65 graus, beleza. Menos temperatura inicial do café, ele começou em 80, certo? Então, vou deixar aqui 80. Beleza. Mais a massa do leite. Pô, isso aqui eu não sei. Então, isso aqui eu tenho que deixar assim, ó. Temperatura final do leite, 65, que é para os dois, certo? Menos a temperatura inicial do leite, começa a 5. Isso aqui igual a zero, tá? Então, pessoal, veja. Eu vim trazendo as letras até onde deu. Chegou ali, na linha de cima, eu não consigo mais continuar trabalhando com as letras, porque não vai fazer mais sentido a minha equação, né? Poderia isolar o ml e tal, mas vou fazer isso aqui depois. Mas é legal a gente carregar o máximo possível. Agora sim, substituir uns valores. Então a gente vai pegar esses valores aí e vai trabalhar com eles. Tá. Então, ó, eu tenho 60, 65 menos 80. Quanto é que dá isso aqui?
menos 15, tá? Mais a massa do leite, e 65 menos 5, é também conhecido como 60, tá? Isso aqui igual a zero. Bom, esse 60 vezes menos 15, eu vou passar todinho lá para o outro lado, tá? Então eu vou ficar aqui, calma aí, eu vou fazer o seguinte, ó, vou apagar esses caras aqui, que a gente já construiu, vamos trazer lá para cima, senão não vai caber. Então a gente vai pegar esse carinha aqui, vamos trazer para cá. Então vai ficar, ó, 60 menos 15 mais a massa do leite vezes 60 igual a zero. Opa, fecha parênteses aqui, igual a zero. Aí vamos apagar toda essa bagaça aqui. Apagou. Olha só, seria tão legal se apagasse lousa desse jeito, né? Você passa uma vez assim, apaga tudo. Olha que maravilha. Apagou, apagou? Beleza, vamos continuar lá. Ó. Então, o que eu ia fazer? Pegar esse 60 vezes menos 15, vou passar todinho lá pro outro lado. Então, eu vou ficar aqui, ó, com ml vezes 60 igual a menos 60, abre parênteses, menos 15. Professor do céu, o que foi isso? Ficou menos 60 aqui. Passou lá para o outro lado do igual. Tem igual aqui, ó. Passou lá para o outro lado do igual. A partícula está somando, passa para o outro lado, operação inversa, fica negativo, né? Então, menos 60 vezes menos 15. Aí, o ml, que é a minha incógnita, é o que eu quero saber, vou passar lá também, vai ficar, ó, menos 60 menos 15 dividido por 60. Pessoal, veja, viu que estava 60 vezes menos 15? Eu não fiz essa conta. Nem sempre é bom negócio você sair fazendo conta assim à torta e à direita, tá? Você pode ver quais são os fatores que estão ali circundando a sua conta. Ali em cima eu já vi que apareceu 60 aqui na primeira parcela e apareceu 60 multiplicando aqui também na segunda. Quando isso acontece, já fica desconfiado, porque provavelmente você vai cortar isso. Como a gente vai fazer aqui, ó, 60, 60. Sempre que você consegue cortar é melhor do que fazer a conta, porque daí você reduz a sua chance de fazer algum erro ali, de cometer alguma escorregada ali na hora de fazer a conta, tá? Então a gente tem, ó, ml é igual, esse negativo aqui tem que ficar, tá bom? Eu corto 60 com 60, mas o negativo fica. Só que negativo com negativo dá quem? Dá positivo, 15. Os ml, tá? Ou perdão, 15 gramas. Só que como a densidade é 1, então 15 gramas corresponde a 15 ml, portanto essa alternativa aqui é a C. Você vai checar lá, ó, 15 ml de leitinho pra gente deixar a coisa morninha e tomar um cafezinho aí sem queimar o bico, certo?